Diretoria do Flamengo na busca de um lateral esquerdo. E segundo informação do jornalista Valentim Furlan, o Flamengo demonstrou interesse no Enzo Dias, hein? Lateral esquerdo do River Plate. Vamos lá, vou trazer alguns detalhes importantes de bastidores do Flamengo, explicando sobre essa busca da lateral esquerda, qual é a intenção do Clube de Regatas do Flamengo e te atualizar de tudo que está rolando. Mas antes de mais nada, deixa o teu like, se inscreva nesse canal no botão vermelho aqui de baixo, escrito inscreva-se. É muito importante a tua inscrição. Compartilha esse vídeo e vambora para as notícias do Flamengo. Após uma longa negociação, finalmente o Flamengo e o staff do Lohan chegaram a um acordo. A jovem promessa rubro-negra irá assinar nos próximos dias um contrato válido até dezembro de 2029 e terá uma multa rescisória na casa de 100 milhões de euros, 600 milhões de reais. Meus amigos, que maravilha, hein? É uma grande notícia para a nação rubro-negra. Lohan é uma jovem promessa. O Flamengo vem trabalhando, vem tendo cuidado com esse garoto. Muitas equipes, né, do futebol europeu estão cada dia ali analisando esse jogador. A ideia da diretoria do Flamengo é fazer o Lohan a maior venda da história do clube, a maior negociação. O Flamengo quer negociar o Lohan por valores acima que foi o Vinícius Júnior. É claro que hoje o euro está muito mais valorizado do que naquela época, mas a ideia da diretoria é olhar o montante, é tentar conseguir com o Lohan ali valores ali na casa de 45 milhões de euros, 50 milhões de euros, até por conta do que estamos assistindo. Sucesso do Hendrick, do Vitor Roque e agora do Estevão. Então a diretoria também, meus amigos, agora faz uma estratégia de segurar o Lohan, valorizar e tentar vender na próxima janela. Até para não ser ofuscado pelo Estevão, que foi vendido aí por valores aí muito altos. Então agora é ter cuidado com a joia, cuidado com a promessa, trabalhar essa evolução do garoto e contar com a nação rubro-negra. Vamos apoiar a nossa joia, vamos acreditar na nossa base. A torcida do Flamengo vive elogiando a base, né, as bases dos times rivais do Flamengo, mas a nossa mesmo não temos tanto carinho. Torcedor aplaude a entrada do Gabigol e vai uma promessa. O Lohan é um garoto, cara, 18 anos de idade apenas. Claro que, eu sei que muitos vão olhar, Luiz, mas olha o salário que ganha. Olha, mas é um garoto ainda em formação, que vai errar, está sendo lapidado e conta com o apoio da nação rubro-negra. A ideia da diretoria é transformar no Lohan a maior venda da história do clube, superando o Vinícius Júnior. Hoje o valor do euro como está mais alto, mas a ideia também é no montante. O Flamengo quer tentar no Lohan aí pelo menos valores acima de 45 milhões de euros. Irá conseguir ou não é uma outra história. Terá também que colocar o garoto para jogar, né? Não pode ficar escondendo o garoto. Seu Tite, coloca o garoto para jogar no time arrumado, hein? Não no time bagunçado. A diretoria do Flamengo aguarda ainda a situação do Michael. É o grande sonho da nação rubro-negra, é o grande sonho da diretoria rubro-negra também, de repatriar o atacante do Al Hilal, Michael, que foi muito feliz aqui com a camisa do Flamengo, deixou saudade para toda a nação. A diretoria ainda trabalha com a esperança, com a expectativa de conseguir esta contratação. Mesmo com o nome do Gonzalo Plata, né, que foi oferecido à diretoria do Flamengo, está dentro de jogadores ali que a diretoria está analisando, mas a situação do Gonzalo Plata não é simples. Ele é um jogador muito valorizado e a sua equipe está pedindo algo na casa de 12 milhões de dólares. O Corinthians é a equipe que está com negociações avançadas pelo jogador. Inclusive, o próprio jogador está criando um rebuliço lá, tentando a sua transferência para o Corinthians. Até comentou postagem, vem curtindo as postagens lá das páginas, né, corintiana. Então ele já vem fazendo ali esse movimento, é igual o Gabigol. Só falta colocar a camisa do Corinthians. Então o Gonzalo Plata
um jogador que foi oferecido ao Flamengo através de intermediário, que querem fazer essa negociação, mas deixando bem claro para o torcedor. Quando o jogador oferecido por intermediário, não quer dizer que é de graça, que é por empréstimo. Simplesmente é um atleta que quer ser negociado, o Flamengo está no mercado buscando um jogador para essa posição e oferecem ele ao Flamengo. Se a diretoria abrir negociação e a negociação ser sacramentada, os intermediários acabam ganhando uma grana por ajudar esta contratação. Então é isso que está acontecendo na situação do Gonzalo Plata. O Corinthians é a equipe que já vem conversando ali constantemente com o jogador, fez propostas oficiais e agora aguarda. E o atleta fazendo um rebuliço, tentando a sua liberação para jogar no Corinthians. A diretoria vai avaliar, mas eu particularmente acho muito difícil o Flamengo contratar por conta dos valores, a não ser que o Flamengo consiga baixar essa pedida. 10 milhões de dólares foi a proposta que o Corinthians sinalizou. Eles pedem 12. Gente, não acredito que o Flamengo irá fazer um investimento alto desta maneira. Do outro lado, aguarda o Michael e seu representante continua lá conversando com o Al Hilal, tentando a sua liberação, deixando bem claro que a ideia é ter o Michael livre. E aí você negocia diretamente com o jogador e seu staff. Se o Flamengo for contratar o Michael do Al Hilal, terá que pagar 6, 7 milhões de euros para o Al Hilal, mais o salário do Michael dentro do tempo de contrato que ele serviu ao Flamengo. Se o Flamengo contratar ele como jogador livre, esses 7, 6 milhões de euros não paga por Al Hilal. O Flamengo irá pagar luvas para o Michael. E aí você coloca um valor de luva. Vamos imaginar que o Flamengo pague 4 milhões, 3 milhões de luvas. Essas luvas são embutidas no salário do jogador e mensalmente o Flamengo vai pagando de acordo com o tempo de contrato. Fica muito mais barato. Por mais que a galera fala, pô Luiz, mas aí o Michel vai ficar com um salário muito alto. O salário eleva um pouquinho por conta das luvas, mas se o Flamengo acaba pagando parcelado dentro do salário do atleta. Se você comprar por fora, tu já tem que tirar um montante do caixa para pagar o clube e negociar valores ali que muitas vezes acaba ficando mais alto. Então, é muito natural essa questão do jogador livre você pagar luvas. A diretoria mantém a esperança, aguarda uma resposta e a tentativa tanto do Michel com seu representante de conseguir essa liberação com o Al Hilal. E já no caso do Alcaraz, negociação extremamente difícil e o Flamengo continua naquele compasso de espera. Só que desta vez a diretoria do Flamengo já entregou uma lista de reforços para o Tite analisar. Tite tem uma lista de jogadores na mão, junto com sua comissão técnica, e já começa a buscar alternativa para todas as posições. Tanto para o Alcaraz, ponta direita, lateral esquerdo, lateral direito. Estão analisando todos esses nomes para deixar tudo encaminhado ali, começar a conversa. Se o plano A falhar, o plano B já está pronto para ser contratado. Então essa é a ideia da diretoria do Flamengo. Não dá para perder tempo. Enquanto o Bertolucci, que está tratando essa negociação extremamente complicada, um jogador que tem interesse de equipes grandes da Europa querendo a sua contratação, a Juventus tentou ficar com o Alcaraz, só não ficou porque o valor de compra era muito alto, 49 milhões de euros, e acabou não acontecendo. Tentou renegociar para pagar um valor menor, 30 milhões, 20 milhões, e não rolou. O Flamengo sabe que a negociação é muito complicada, está tentando essa contratação e tem o seu trunfo sendo o Bertolucci. O Bertolucci, por ter um leque de opções no mercado, trabalha Bertolucci, Rafaela Pimenta, o Kia, esses caras conseguem colocar jogadores num clube e tirar o jogador e negociar com a outra equipe. Assim como foi o caso do Cebolinha. Levaram o David Neres para o Benfica e colocaram o Cebolinha no Flamengo. Isso poderá ajudar a diretoria do Flamengo. Mas mesmo assim, não é uma negociação simples. O Tite já está em stand-by, analisando o plano B para o caso do Alcaraz não acontecer. Diretoria não pode perder tempo. Luiz, quais são os planos B do Flamengo? No caso do Alcaraz, não sei. Sei de nomes lá, que já está lá na lista há muito tempo.
Caso do Rafinha Alcântara, que foi oferecido. Caso do André Franco, que é um nome que agrada a diretoria do Flamengo. Mas depende da aprovação do técnico Tite. Enquanto isso, o Flamengo vai aguardando a situação do Alcaraz, mas com datas para poder buscar um substituto caso a negociação não avance. É uma negociação, meus amigos, extremamente complicada. O tempo é curto e a janela da Europa, ela costuma ficar mais ativa no final da janela. Já no caso do Flamengo, não dá para esperar até o final, porque nosso tempo é muito curto, depois não teria tempo para poder buscar um plano B. Por isso que a diretoria tenta acelerar o mais rápido a resposta, entender todo o cenário, quanto seria para poder negociar de fato o jogador, 18 aceita, não aceita, quer 20, 20 não aceita, qual é o valor total? 30 milhões, o Flamengo já sai de cena e parte para outro. Então a diretoria tenta o mais rápido possível uma resposta da situação do Alcaraz para entender se dá para contratar ou já parte para o plano B. Enquanto isso, o torcedor terá que ter um pouquinho de paciência. E nesse caso não é muito, é um pouquinho porque a janela está muito curta. Vamos falar do lateral esquerdo Enzo Dias, meus amigos. Rapaz, surgiu aí, segundo o Valentim Furlan, o Flamengo demonstrou interesse no lateral esquerdo do River, Enzo Dias, jogador de 28 anos, atleta que já experiente, rodado, jogos de Libertadores, Campeonato Argentino, dentro do perfil que o Flamengo de fato está analisando. Segundo a informação, além do Flamengo, o São Paulo é a equipe que demonstrou também interesse e tenta também esta contratação. O River aceita negociar o jogador por valores na casa, segundo a matéria, de 4 milhões de euros, 21,8 milhões de reais. Aí entra a informação que eu tenho sobre a lateral esquerda. A ideia do Flamengo é conseguir um lateral esquerdo por empréstimo. Galera, o Flamengo até paga se precisar o empréstimo do jogador, mas o Flamengo não quer comprar um jogador para aquela posição. Segundo a própria a matéria, até fala que o interesse do Flamengo veio através de intermediários, e aí é aquele movimento que a gente já sabe. Todo mundo sabe que o Flamengo está no mercado buscando jogadores, principalmente lateral esquerdo. Então, os intermediários começam a trabalhar. Sonda um jogador aqui, se o clube topar, a gente topa negociar. Vem no Flamengo, fala com o Flamengo. Se o Flamengo topar, une os dois clubes. Se sair a negociação, esse intermediário ganha dinheiro por esta contratação. É o caso, por exemplo, do Wesley, tá? Por essa negociação. É o caso do Wesley que veio através de intermediário. Então, Flamengo e o representante do Wesley terão que pagar uma parte, né, desse valor ali, claro que o percentual menor ali, para o intermediário por estar ajudando essa negociação. Então, é a situação do Enzo Dias. Intermediários estão tentando unir esse jogador ao Flamengo, ou outros jogadores, tá? Estão no mercado aí buscando nomes. É claro que é dentro de um perfil que o Flamengo busca, um jogador experiente, rodado, jogou Libertadores, então isso é muito bom para o Flamengo. Joga no clube grande também, um clube River, um clube de exigência. Só que comprar o jogador não é a ideia do Flamengo. A ideia do Flamengo para a lateral esquerda, pelo que me falaram, foi: Luiz, o Flamengo quer um jogador por empréstimo. Por quê? Porque o Vinha vai voltar. Se eu compro um jogador, pago aí 4 milhões pelo um jogador de 28 anos, vou ter que botar um contrato aí de 3 anos num jogador desse. Quando retornar o Vinha, como é que eu fico ano que vem? Todo mundo à disposição? Então a ideia da diretoria é conseguir um jogador por empréstimo. Esse é o planejamento. Não comprar, mas por empréstimo. O Flamengo até topa pagar pelo empréstimo, tá? Se tiver que pagar pelo empréstimo, o Flamengo paga, coloca uma opção de compra. Se no final quiser comprar, eu compro. O Flamengo topa. Mas a ideia é empréstimo e não pagar para ter um jogador agora. Então, na questão do Enzo Dias, cara, é um lateral muito defensivo, né? Nessas características ali. Defende muito bem os espaços. Não é um jogador de tanta assistência, né? Então a gente não é muita função dele, mas é um jogador muito forte na marcação. Valeria a pena? Sim, muito para o Flamengo
nesse período. Você já tem um Ayrton Lucas, que é o lateral de ultrapassagem, lateral ofensivo, e teria um lateral ali mais defensivo. Agora, se for por empréstimo, é um nome que casa muito dentro dessa ideia do trabalho do técnico Tite no Flamengo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse jogador. Vale a pena investir? Se o River topar um empréstimo com opção de compra, o Flamengo pagando pelo empréstimo, valeria a pena contratar o Enzo Dias ou não? O que você acha sobre esse atleta? Deixa aí nos comentários. E não esqueça de deixar o teu like, a tua inscrição nesse canal e compartilhar esse vídeo. Abraço a todos, saudações rubro-negras.